Olá pessoal, Caio, Mestre Reiki com vocês aqui mais uma vez. Neste vídeo aqui eu vou dar sequência a respeito do tema de mediunidade e como as formas mentais de terceiros afetam a todas as pessoas. Fica comigo até o final deste vídeo, se inscreva, compartilhe, vamos lá. Bom pessoal, vou abordar neste tema deste vídeo aqui a respeito de formas mentais que vêm de terceiros, pensamento de terceiros que atua em todas as pessoas. Vou falar também um pouquinho a respeito aqui de traumas, que cria formas de pensamentos, que fica no seu campo ali, emitindo a onda, fazendo a repetição acontecer o tempo inteiro na sua vida. Então fica comigo até o final deste vídeo aqui, que vai ser um vídeo bem esclarecedor, para poder trazer um pouquinho das minhas experiências para vocês aqui. Formas mentais e campos energéticos. Forma de pensamento é tudo aquilo que a gente pensa, que tem aquela emoção, e cria uma forma mental. Na medida do andamento da coisa, que você vai tendo aquele sentimento, aquelas lembranças, aquele ciclo, né? Sentimento, pensamento, lembrança, e vai tendo essa roda, você cria uma forma mental negativa, obsessora, que vai ficar no seu campo ali, te drenando energia, né? Atraindo outras coisas negativas, e você às vezes fica preso num ciclo, correto? Formas mentais vindas de terceiros. Como assim? Os médiums, clarividentes, sempre percebem no campo, ao seu redor, no ambiente, essas formas mentais, espíritos, etc. A mediunidade, quando a pessoa já está mais aflorada, ela consegue perceber que, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de duas pessoas, uma pessoa comum e um médium. Comum entre aspas, tá, gente? Eu falo que a pessoa comum que não tem a mediunidade aflorada ali. A pessoa comum, ela comprou uma coisa, comprou um carro. Aí ela foi em tal lugar, a família viu, os amigos viram, e deram aquela inveja, né? Nossa, fulano pegou esse carro aí, não sei o que, aquela coisa toda. Essa forma mental da inveja é projetada para essa pessoa comum. Aí o que que acontece? Eu tô falando isso aqui, gente, isso aqui não é conversa fiada, isso aqui é experiências que eu já tive, são situações que eu confirmei neste livro aqui também, por isso eu resolvi trazer isso à tona, porque tem assuntos que não se deve falar no momento. Então, se vocês quiserem saber mais a fundo, Ernesto Bozano, animismo ou espiritismo. É um pouquinho complicado a, a, a leitura, mas você fazer uma forcinha você consegue entender. Unido isso aqui com as experiências que eu já tive a respeito desse fato, realmente aqui, eu vou até citar para vocês aqui um caso que aconteceu comigo. Então, voltando. Aí a pessoa mandou a inveja. Pensou, ó, tô invejando que é cara. O cara tá longe da pessoa, tô invejando a pessoa. Aí o cara começa a dar problema, começa a aparecer algumas coisas, a pessoa começa a ficar meio perturbada. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu até anotei aqui para não perder o raciocínio. Formas de pensamento de terceiro. Temos aqui o nosso... Vamos lá com o desenho de novo. Tá aqui a pessoa feliz da vida com o seu campo, certo? O seu campo alto. O fulano mandou, invejou o cara. Tá com inveja cabulosa. Mandou uma forma mental para ele. Essa forma mental, ela vai ficar aqui assim, ó, ao redor do campo ou ao redor do objeto. Lembra que tudo é onda, tudo é energia, tudo vibra? Então tudo está emitindo uma onda, uma frequência, porque estamos dentro do todo, o todo é vibração, frequência, energia, no mais, tudo é energia, tudo vibra. Então fica essa forma mental na pessoa, e às vezes, quando a pessoa está chegando próximo do veículo, ou até mesmo no veículo, fica, como o pessoal diz, né, carregado. O fulano tá carregado, o veículo tá carregado. Eu vou citar exemplos que aconteceu comigo. Aí fica essa forma mental de terceiro aqui, emitindo uma onda e afetando a pessoa. A pessoa começa a sentir meio esquisita com a coisa toda, começa a ficar desanimada. Vou citar um exemplo aqui de amigos também que eu presenciei essa situação. Aí a pessoa começa a ficar desanimada com a coisa toda. Aí quando ela tem um pensamento de baixa,
abre o buraco na aura. Quando eu falo que abre buraco na aura, é porque ela entra em fase com a negatividade, ela baixa a frequência. Se ela baixou a frequência, as coisinhas que estão próximas a ela entram em fase com ela. Aí que a carroça atola. Se a pessoa não tiver uma proteção forte, isso aqui vai começar a afetar a pessoa. Aí a pessoa pega o carro já está já carregado. E lembrando de um tema, como eu sempre tenho falado, formas mentais atraem negativos que ficam próximo da vítima, que ficam próximo também do atacante, instigando ele cada vez a pensar mais negativamente da pessoa, para o negativo ali ter a sua fonte de energia. E fica emitindo essas ondas, tanto na vítima quanto no atacante. Então, pensamentos de inveja, de raiva, de ódio. Se você encontrou com a pessoa endoidou com você, ele fechou no trânsito, você xingou a pessoa, colocou muita emoção de raiva, de ódio. Se a pessoa não tiver uma proteção, lá na frente você pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa com ela. Aí quem que vai ser cobrado? De você. Então, atenção. Vigia. Aí, essas formas mentais vindo da pessoa comum, como é uma frequência, o pessoal que sente o cheiro, entre aspas, e vem para próximo também do fulano, como eu expliquei. Aí começa a desandar tudo, se a pessoa não tiver uma proteção. Aí pneu fura, carro quebra, a pessoa começa a andar para trás, o pessoal começa a endoidar com ela à toa. Por quê? Porque ela está emitindo uma frequência que está no campo dela negativa. E ela não se dá conta. Ah, eu não acredito, isso é mito, isso é viagem. Aí o médium chega perto da pessoa, vê e fala: cara, você tá todo avacalhado, você tá todo carregado. Toma um banho de descarrego, toma um banho de erva, toma um banho de sal grosso, um banho de não sei o que, para limpar o seu campo. Porque esse negócio tá feio pro seu lado. Então, muitas das vezes acontece da pessoa, aqueles que são abertos às informações externas, às informações que eles não têm conhecimento, as pessoas que são abertas, que buscam entender isso, tomam um banho de erva, um banho de sais, e dá uma aliviada. Dá uma aliviada boa, porque isso aqui dá uma limpada no campo, como tudo é energia, banho de sais tem uma frequência, banho de ervas tem outra frequência, frequências positivas, aumenta um pouco o campo da pessoa e ela tem ali um alívio. Então essas situações aqui afastam, fica um pouquinho longe. Aí volta a estaca zero. Aí volta a estaca da pessoa ficar percebendo que está alguma coisa esquisita. Porém, se ela pensar negativamente e baixar a frequência de novo, vem os buracos e eles atuam. Neste ponto é importante que você, após tomar um banho de sais, um banho de ervas, medite, porque a meditação ela vai fechar o seu campo, porque você não vai estar pensando em nada, você vai estar pensando só no silêncio, ou pensando em Deus, fica a seu critério. E isso vai fechar o seu campo e vai começar a expandi-lo. Tomou o banho de sais, banho de erva, faça uma oração, faça uma meditação e mantenha a frequência elevada, por mais difícil que seja. E pede ajuda. Chama os guias, chama os protetores, chama quem você tiver fé aí para te ajudar. Porque essa galera aqui, ó, eles vão ficar ali na sua volta. Porque o terceiro tá mandando a frequência negativa, certo? Até que você fortaleça o seu campo, emita muita luz, vem a galera de cima e remova esse pessoal aqui, encaminhe, né? Limpe o seu campo ali, aquela coisa toda. Então o processo é esse. Exemplos. Vou contar as experiências que eu tive. Não vou citar nomes, vou citar terceiros. Há muito tempo atrás, quando eu comecei este universo aqui, tinha um amigo, né, que ele faleceu num acidente de moto
Ele tinha uma moto grande, aquela coisa toda, mas era só Oi Grande que tinha perto dele, em vida. Então, muita coisa negativa, muita inveja, aquela coisa toda. Faleceu. Ok. Fomos até o local e tal, né? Fui solicitado aí para poder ver a questão da moto lá, como é que a moto estava, que depois ele arrumou a moto, levou pro seguro, arrumou bonitinho, falou assim, ó, cara, dá uma olhada aqui, se a moto tá legal e tal, se... Não espiritualmente falando, fisicamente, né? Pra ver se tá certinha, se tá tudo certo, se tá andando legal, beleza. Fui fazer o teste. Primeira coisa, não sei se eu falo isso. Deixa eu usar um outro exemplo. Veio a informação do lado de lá, que cuidado com a moto. A moto tá cheia, tá carregada com força. Então faz um processo aí, faz uma oração antes e vai. Primeiro exemplo. Tem que ponderar aqui porque eu não posso falar muita coisa. Segundo exemplo. Um outro amigo tinha um carro, comprou o carro e tal, aquela coisa toda, e foi lá em casa. Né? Começou a trocar ideia e eu percebi, o cara é sempre animado, sempre alegre, aquela coisa toda, né? Sempre rindo. Eu percebi que ele tava bem para baixo. Tava bem para baixo, aquela coisa toda. Eu falei assim, não, você não tá bem, mano. Olhando a fundo, tava assim, de olho no carro. Orientei, falei aquela coisa toda, né, para tomar cuidado. Melhorou e foi embora. Isso acontece constantemente, gente. Constantemente. Não é só com bens materiais. Quando eu tive esse conhecimento aqui, eu pensei, ficava pensando, pô, então eu não vou poder comprar nada, o pessoal vai invejar, não vou poder ter nada, aquela coisa toda. E eu mesmo, mantendo a simplicidade, vinha rios de situações desse tipo aqui. E quando vem situações desse tipo aqui, você consegue perceber de quem veio. Porque na frequência disso aqui tem a energia da pessoa. Porque ela emitiu, ela criou. Então a informação ela vem, ó, cuidado com fulano, fulano tá de olho, não sei, a coisa toda. Então quem tem essa situação que mais desenvolve, por isso que eu falo, desenvolva. Desenvolva, porque você vai ter ferramentas para trabalhar, para se defender, para proteger sua família, para proteger a sua casa. Desenvolva. Aí vem a informação de quem veio. Beleza. Aí eu ficava pensando, nossa, eu não apresento assim nada de extravagante para os outros ficar invejando. Aí veio outra informação. As pessoas não invejam, às vezes, o que você tem, aquela coisa toda. Claro que tem invejinha disso, mas ela inveja quem você é, o brilho que você tem, o sorriso que você dá, a família que você tem, o companheiro que você tem, o seu sorriso, o seu carisma. A inveja vai vir de qualquer forma. Aí eu parei de pensar, quer saber? Já tá vindo mesmo? Bom, né? Com moderação. Então, gente, o negócio é delicado, tá? Tomem cuidado, é totalmente real. Uma experiência que eu vou contar, que é a última experiência que eu tive, eu comprei uma moto e fui fazer um curso à noite. Eu tinha uma moto maior, peguei uma moto menor, só com a moto mais do ano. Eu fiquei meio sem entender. Com 2 dias que eu fui pro curso com a moto nova, zero, eu ligava a moto, dava uma faísca na vela dela ali, dava uma faísca, subia um cheiro de borracha queimada. Eu falei, gente, eu peguei a moto agora, não tem cabimento isso não. E dentro disto, antes de acontecer isso, eu tinha percebido que alguns colegas da sala começaram a perguntar, nossa, essa moto aí, aquela coisa toda, essa moto é aquela moto que saiu agora, a moto do ano, e ficava, né, ó, bonita e tal, essa moto, hein? Pega. Aí andando, começou a dar os estalos, e subindo o cheiro. Aí eu parei a moto. E na hora que você vai ver a fundo, tá lá uma situaçãozinha lá bem nebulosa. Só a moda problema. Então, gente, cuidado. Por isso que é importante que vocês não falem dos seus planos, não falem das suas metas, não falem nem pra família. Ó, não falem nada.
Só fala depois que concluir. Vai fazer um concurso, boca fechada. Vai tirar uma carteira, boca fechada. Vai comprar um carro, uma moto. Vai viajar, fecha a boca. Porque acontece. E muitas das vezes o que acontece? Que dá ruim, a pessoa às vezes não tem esse conhecimento aqui. Porque a gente não tá vendo. As pessoas não enxergam. Há um ou outro que vê. Então acontece isso aqui, ó. Então é muito importante que vocês tomem esse cuidado. Pensamento negativo emite uma onda negativa que vai fazer isso, tá? O segundo ponto, para finalizar o vídeo, traumas. Quando você tem um trauma forte, seja na infância é mais provável, porque o seu subconsciente está mais aberto. Quando você tem um trauma forte, você emite uma emoção forte e uma imagem daquilo que aconteceu com você. Isso, se você não ressignificar, não tratar, vai ficar essa situação. Onde que eu posso fazer o desenho aqui? Vou usar este aqui mesmo. Por exemplo, você estava pequeno lá, tomou uma surra do pai, aquela coisa toda, teve aquela emoção forte, aquele trauma, ficou registrado e você não soltou aquilo e ficou remoendo aquilo desde criança até a fase adulta. Se um clarividente chegar a você e perceber que tem algo no seu campo, sempre vai perceber, tudo que você pensa fica no seu campo, tudo que você emite uma onda fica no seu campo. Se ele perceber imagens de você pequeno nessa situação, é um trauma que está reverberando no seu campo. Este trauma que está aqui, que é uma forma mental, emite uma onda e essa onda sempre vai atrair situações semelhantes ao que você passou até que você limpe. Então é por isso que às vezes um trauma, quando você acontece alguma situação, seja qualquer que for, vai ficar emitindo essa onda, atraindo essa situação para você. Aí você sempre vai ficar falando, nossa, isso acontece comigo toda hora acontece essa situação negativa comigo, não sei por que acontece, etc, etc, etc. É por causa disso. Fechou? Se inscreva, compartilhe e vamos lá. Gratidão.